Oi, pessoal! Então, nosso encontro hoje é um encontro romântico, né? Quer dizer, hoje a gente vai falar sobre romantismo, sobre estética romântica, que vai acontecer no início do século XIX. Mas, claro, antes de falar sobre romantismo, tem que entender por que a mudança, né? Lembra que no nosso último papo, nós estamos no século XVIII, falando de neoclassicismo. Então, como é que a gente chega aqui? O que acontece? Acho que é importante ter em mente, assim, contexto histórico, né? Acho que o fato histórico relacionado aí com o surgimento do romantismo, Revolução Francesa. Quer dizer, tu tem um processo de ascensão da burguesia. É uma classe social que vem correndo por fora desde o século XVI, né? Que acumula grana, mas o poder político, de fato, ela ainda não tem. E agora ela vai dar seu golpe fatal, né? Então tá ali, ó, a Revolução Francesa vai trazer o que a gente chama de fim do absolutismo, a queda do rei, o fim do absolutismo político e o fim do absolutismo estético. Por quê? Com a ascensão dessa classe social, vão se impor também na sociedade os valores dela, né? O seu gosto, os seus interesses. Dos valores burgueses, eu acho que a palavra que melhor define isso é liberalismo. Liberalismo político, o liberalismo econômico, a livre concorrência, a livre iniciativa, um liberalismo social, a diminuição das barreiras sociais, principalmente para essa burguesia, né, que agora pode casar com a nobreza, né? Esse liberalismo social também vai se manifestar na educação, isso é uma coisa boa, né? O incentivo à alfabetização, a criação de escolas, isso tudo vai contribuir para surgir um novo público leitor e um novo público consumidor de arte. E que esse público não tem muito a ver com aquela arte que se fazia antes, né? O neoclassicismo, que na verdade estava associado ao gosto talvez de uma nobreza, Então, a necessidade do surgimento de uma nova estética. E aí então vai acontecer o romantismo. Então assim, ó, o romantismo, o Victor Hugo, grande poeta francês, disse, né? O romantismo nada mais é do que o liberalismo na arte. Então eu diria assim, o romantismo é a arte da burguesia em ascensão. É a arte que representa o gosto, os valores e os interesses dessa classe social e é feita para este público. Vamos dar uma olhadinha nas características que vocês vão entender bem direitinho. Ó, a primeira delas é subjetivismo, individualismo. Pensa assim, né? Esse cara, esse burguês, ele não nasceu em berço esplêndido, não tem sangue azul, mas ele é o cara. Ele vai à luta, ele vai montar o negócio dele, ele vai batalhar, e ele vai crescer, e ele vai ascender. Então, o que conta sou eu, é o indivíduo. E a arte que reflete isso é uma arte assentada, né, no individualismo, no subjetivismo. A gente fala em egocentrismo. Quer dizer, a arte deve ser a expressão do mundo interior, do indivíduo, da sua percepção de mundo, da sua concepção. Daí leva a uma certa liberdade de criação. Claro, tu vê, no arcadismo é o neoclassicismo, imitação dos clássicos, então haviam padrões a serem seguidos. No romantismo não, porque o romântico vai dizer assim, olha aqui, ó, poeta sou eu, o artista sou eu, e eu vou fazer o poema do jeito que eu quiser. Se eu quiser fazer um poema que não tem métrica, que não tem rima, problema meu. A ideia é mais ou menos essa. Tá, na verdade a gente sabe que essa liberdade, ela vai se concretizar mesmo no modernismo, no início do século XX, mas a proposta já está aqui, né? Já começa assim, o surgimento de algumas formas literárias diferenciadas, enfim, a gente já vai perceber uma certa liberdade nesse sentido. Outra característica fundamental é o idealismo. O romântico é um idealista. É sempre assim, ó. Se as coisas não estão exatamente como a gente quer, a gente pensa nos ideais da Revolução Francesa, eram lindos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Quer dizer, acredita em mim que eu vou construir um mundo, né, melhor. A gente sabe que o resultado não foi exatamente isso, mas os ideais eram,
né, perfeitos. E essa é a concepção do romântico. Quer dizer, o mundo à minha volta não é exatamente o que eu quero, mas através da fantasia e da imaginação eu vou projetar esse mundo ideal. Isso se manifesta no amor, né? O romântico busca sempre o amor perfeito, o amor ideal e, obviamente, o amor que não existe. Claro, porque no mundo prático, né, tu sempre vai te deparar com os problemas. E o romântico, ele acaba, então, abrindo mão de viver o amor para guardar aquela possibilidade de um amor romântico, de um amor ideal. Por isso que eu digo que o romântico é sempre meio desgraçado, né? Ele sempre sofre. Ele vive amores impossíveis. Ele sempre se apaixona por quem não se apaixona por ele, né? Por quê? Porque isso é... Como ele não pode vivenciar, ele vai dizer, não, isso é o perfeito, é o ideal. O idealismo aparece também na própria construção dos personagens. O herói romântico, bom, né, os homens são lindos, fortes, corajosos, valentes, honrados, bem-intencionados, heróis, né? E a heroína, pura, virgem, angelical, delicada, tudo perfeito, né? Pois é, bom... o idealismo se manifesta, então, de várias formas. Agora, num determinado momento, o que vai incomodar também é perceber, tu te dá conta que o mundo à tua volta não é, né, tão perfeito. Então ele acaba fugindo desse mundo, entende? Através da fantasia e da imaginação, a fuga da realidade, ou evasão. Os românticos têm isso. A fuga da realidade pode se dar assim... tu escreve um romance que a história se passa lá no Oriente, tu nunca botou os pés lá, né? Através da fantasia, da imaginação, tu recria aquele mundo. Ou então, também no sentido mais subjetivo, assim, eu fugi na valorização do passado. O romântico adora isso. A Idade Média, o cavaleiro medieval, o mundo medieval era lindo, perfeito, né? Lá naquela época, sim, os homens eram honrados, e reis, e príncipes, e cavalheiros, né? Aqui, nada. A valorização do passado histórico, Idade Média. Valorização do passado individual. A infância. Daí tinha o Casimiro de Abreu lá. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. O guri deve ter uns 16 ou 17 anos quando ele escreve esse poema. E ele tem saudades dos 8 anos. Convenhamos, né? Mas é o ideal romântico, entende? Lá naquela época, como eu não volto, como eu não vivo aquilo de novo, eu posso dizer, lá era perfeito. Claro, né, gente? O ideal está sempre distante, eu estou sempre em busca dele. Essa fuga da realidade leva também, às vezes, ao desejo de morte. O romântico tem isso, né? Já que o mundo à minha volta não é o que eu quero, talvez na morte eu encontre o amor verdadeiro, né? A felicidade real. Então leva aquela coisa do namoro com a morte, do desejo de morte. Isso vai aparecer basicamente na segunda geração, que a gente fala em seguida. Então, fuga da realidade ou evasão, uma característica importante. O que mais? Valorização da natureza. Para o romântico a natureza ela é um elemento fundamental, mas é um pouco diferente do Árcade. Lembra que eu falei do pastor, da pastora? Ali a natureza representava o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, um mundo, né? Um mundo assim, em perfeita paz e equilíbrio. Para o romântico não. O romântico, a natureza, é a única que entende, né, as suas dores e as suas angústias. A natureza representa o mundo interior intenso, né? Então o mar, a fúria do mar dos ventos, ele sempre vai usar isso para representar o seu mundo interior. E a natureza, ela se humaniza, né? Ela é amiga do poeta, ele conversa com os pássaros, com as aves. Então, ela está presente, mas de uma forma um pouco diferente do que acontecia nas outras estéticas, né? Sentimentalismo, os sentimentos nunca foram tão cantados e valorizados quanto no romantismo, né? Passa a ser a medida de interioridade, quer dizer, se antes a pessoa era nobre, porque era filho de nobre, que era filho de nobre, né? Bom, hoje ninguém mais é nobre, então como é que eu vou saber se a pessoa... pelos seus sentimentos.
Aí a gente diz assim, fulano é nobre de sentimentos, nobre de coração. Quer dizer, tu passa a avaliar pelos sentimentos, isso a partir, né, do romantismo. Ok, romantismo assim de uma forma geral, vimos as características. Agora vamos ver como é que essa história chega aqui no Brasil, e aqui tem um dado bastante importante. Nós estamos no início do século XIX, né, e o Brasil vive uma mudança importante, quer dizer, acho que o primeiro dado é a vinda da família real, né, 1808. Isso já vai trazer mudanças profundas na vida, na colônia, né? Tu já vai ter, assim, o desenvolvimento de uma vida cultural, tu vai ter a abertura dos portos, tu vai ter Banco do Brasil, tu vai ter Biblioteca Nacional, tu vai ter o incremento de uma vida, né, aqui. E aí, logo em seguida, 1822, a proclamação da independência. Bom, esse é o marco, né? Por quê? Porque agora nasce um país, uma pátria, uma nação. E aí, a arte deve contribuir para a criação desse sentimento nacionalista. Porque, afinal de contas, agora, se eu nasci aqui, eu sou brasileiro. Nesse momento, é claro que a arte tem uma função fundamental, né? Que é justamente contribuir para a criação desse sentimento nacionalista. Então, o romantismo no Brasil, ele vai também ter essa feição nacionalista. A gente vai ter o indianismo, claro, né, gente, como uma das características, lembra a valorização do passado, o mundo medieval. A gente não tem mundo medieval. Eu olho para trás, não tem nem rei, nem rainha, nem príncipe, e aí eu vou dizer assim, pô, era muito melhor ter nascido na Europa, né, na França, do que nascer no Brasil, porque eu olho para trás e eu descendo de quem? De índio. Aí os autores românticos vão dizer, não, só um pouquinho, né? Não é qualquer índio. Vejam que os nossos índios são nobres e corajosos e valentes. Então, o índio vai ser uma espécie de elemento fundador da nacionalidade, vai ser o herói nacional, né? Todo pátria, todo país precisa desse mito fundador. E os românticos vão fazer isso a partir, então, do indianismo. A gente vai ter também regionalismo, uma tentativa, assim, de valorizar as diferentes regiões do Brasil, né? E a natureza é fundamental, já é um elemento importante para o romântico. E aí, para esse país que está nascendo, bom, tudo que a gente tem é mato, né? À vontade, araras e tucanos. Então, esses poetas, esses escritores, eles vão valorizar isso, né? E associando isso ao sentimento de nacionalismo. Bom, então tá. Na verdade, o romantismo cabe como uma luva no momento histórico do Brasil, né? Nesse momento, assim, de que o país está nascendo. E aí, então, agora vamos falar um pouco sobre a poesia romântica. Aí nós dividimos em 3 gerações. Gente, por uma questão didática, facilita, né, lembrar. Então, assim, a primeira geração, chamada de geração nacionalista. Claro, né, o início, aquilo que eu estava dizendo, a gente recém proclamou a independência. Então, são poetas que vão tratar de temas que contribuem para esse sentimento nacionalista. E aí, então, nós vamos ter aqui, por exemplo, o Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães é considerado, assim, o primeiro autor romântico brasileiro. Mas o Gonçalves Dias, não, esse era o cara mesmo, né? E se consolida a poesia brasileira. Poemas como Canção do Exílio, que não tem como a gente não lembrar, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Talvez a maior declaração de amor à pátria, ou de elogio ao país, né? Na Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Também uma poesia indianista. E aqui tem um texto, vocês têm na apostila, não deixem de olhar, tem um texto fabuloso que é o Ijuca Pirama, que é um poema narrativo que conta a história, né, de um guerreiro que tem que ser sacrificado e na hora da morte, pensando no pai, ele acaba se emocionando e chorando. E quando eles veem que ele chorou, acham que ele é covarde. E aí ele perde a honra daquela morte através do sacrifício. Por quê? Porque ele botou o amor, né, pelo pai em primeiro lugar. É genial o Ijuca Pirama. Então são 2 exemplos do Gonçalves Dias que expressam essa poesia nacionalista. Então temas assim como a pátria, a natureza, o índio estão associados, né, à primeira geração nacionalista. E o nome fundamental, Gonçalves Dias. Na segunda geração, a geração conhecida como mal do século, eu diria também os românticos mais românticos, porque
na primeira geração tu ainda está voltado para temas como o índio, a natureza, a pátria, questões externas. Romântico da segunda geração não. A única coisa que conta é eu e o meu umbigo, né? As minhas dores, as minhas angústias. Ele está centrado no seu mundo interior. Ele não tem compromisso ideológico. Ele é problemático. Na verdade, assim, ele não tem nenhum compromisso ideológico, né? Ele acha tudo um saco. A vida dele é tédio, porque nós estamos falando assim de jovens, adolescentes, burgueses, que têm grana. No que diz respeito ao amor, é um problema, ele também nunca consegue vivenciar o amor, porque ele quer sempre um amor perfeito. Então eu diria o seguinte, a vida é um tédio, tá? Ele se deprime e aí ele acaba se trancando dentro de casa, apagando a luz e ó vida, ó dor. Por isso, esse sentimento de tédio leva ao desejo de morte, que é uma das características principais da segunda geração. Tá ali, ó, é uma poesia basicamente confessional e marcada pelo sentimento de tristeza, angústia, vontade de morrer. Por isso essa coisa do mal do século, né? E o mais louco é que estes poetas jovens, adolescentes, ali como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, todos eles, gente, morreram muito cedo. Parecia uma praga, né? Antes dos 21 anos. Então parece que eram amaldiçoados mesmo, né? Perseguidos por essa ideia de morte. Álvares de Azevedo, um nome fundamental da segunda geração. Talvez o mais típico. Temáticas assim, a vontade de morrer, a mulher sempre como um ser inatingível, né? Como um anjo, uma criança, ou que está dormindo. O amor nunca acontece, nunca se concretiza, porque ele tem medo das consequências, ele tem medo de se decepcionar, então ele cria essa aura, né? No Casimiro de Abreu, mesma coisa. Casimiro de Abreu também, o amor que não se concretiza, a mulher inatingível. No Casimiro de Abreu a gente tem também a temática da saudade, que é talvez o mais importante, saudade da infância, meus 8 anos, que eu comentei, saudades da pátria, de casa, da família, tá? Então são os temas recorrentes aqui. E a gente tem também o Fagundes Varela, que também se insere nessa geração. É um caso um pouco diferente, uma poesia um pouco mais eclética. O Fagundes Varela a gente vai encontrar temas da primeira, da segunda e da terceira geração, mas a gente costuma classificar ele na segunda. Ele tem um poema chamado Cântico do Calvário, que é o poema mais conhecido, que é uma obra fúnebre, é um poema que fala sobre a morte do filho, se insere na segunda geração. E a terceira geração, bom, aqui é a chamada geração social ou condoreira. Quer dizer, rompe um pouco com essa coisa do nacionalismo ufanista ou dessa temática tão subjetiva e se volta para as questões sociais, até pelo momento histórico. Tu já tem aqui o movimento republicano, movimento abolicionista, e aí, de repente, um cara como Castro Alves, que é o grande nome dessa geração, vai dizer, não é possível ficar só pensando no meu umbigo enquanto tem coisas importantes acontecendo. E ele vai usar a poesia dele para defender essas causas libertárias e humanitárias. Muda um pouco a linguagem, porque, claro que essa poesia já não é mais uma poesia para tu ler trancado, sozinho no teu quarto. É uma poesia que está sendo escrita para ser lida lá, no comício, na praça pública. Então tem que ser uma coisa gritada, né? Cheia de ponto de exclamação, com imagens grandiosas. A gente fala de uma linguagem condoreira, grandiloquente. Então por isso que é a linguagem que caracteriza essa terceira geração. Aliás, ó, a terceira geração, a geração social, também conhecida como condoreira, por causa de um pássaro, né? O Castro Alves dizia, a praça é do povo, assim como o céu é do condor, dizendo que as pessoas deviam ir para a praça, se manifestar, lutar pelos seus ideais, né? Assim como dominar o cenário, assim como os pássaros dominavam os céus. Então daí vem a palavra condoreira. Bom, voltando ao Castro Alves, que é o nome fundamental aqui, é importante que vocês lembrem o seguinte, duas coisas. Ele tem uma poesia social, como eu falei, condoreira, poemas como Navio Negreiro, Vozes da África, são clássicos que expressam, né, essa luta pela liberdade. Mas ele, como poeta, ele tem também uma poesia que fala de amor.
E aqui também é um dado importante porque diferencia bem o Castro Alves das outras gerações. Vejam, tanto na primeira quanto na segunda geração, o amor é sempre essa coisa do amor ideal, de um amor que não se concretiza, de uma mulher que é uma mulher inatingível, inacessível. Bom, Castro Alves a coisa muda. Pela experiência pessoal dele mesmo, pelos casos de amor que ele teve, nós vamos perceber que a poesia amorosa do Castro Alves apresenta uma mulher de carne e osso. Claro, o amor é idealizado, ele é um romântico, mas o amor já se concretiza, tu tem um certo erotismo, né? As mulheres, elas aparecem como mulher de carne e osso. Eu lembro de um poema que ele diz assim... adormecida, que ela está deitada na rede, encostada molemente, com o roupão quase aberto e o cabelo solto e os pés descalços do tapete rente. Quer dizer, ele me mostra uma mulher que parece que está ali, e ela está de cabelo solto, ela está de pés descalços. Quer dizer, a cena é uma cena bastante sensual para os padrões da época. Então essa é uma mudança importante, né, que vai acontecer na poesia romântica e que aparece aí na poesia do Castro Alves. Para a gente fechar, o Sousa Andrade também se insere na terceira geração, poeta um pouco diferente. Pela formação dele, ele não tem uma formação europeia, é um cara que vai estudar nos Estados Unidos e ele já tem uma concepção um pouco diferente. Ele publica um poema chamado Gués Errante, que apresenta uma visão um pouco mais crítica, né, da condição do índio. Um índio mutilado, explorado pelo homem branco. Então, é uma visão diferente da visão europeia e um poeta que, na época, não teve grande reconhecimento, mas hoje, né, é uma leitura importante e é um nome também fundamental. Muito bem, a gente está revisando, né? Então, hoje revisamos o romantismo, as características gerais e a poesia romântica, primeira, segunda e terceira geração, ok? No nosso próximo encontro, a gente fala sobre a prosa romântica e já entramos no realismo, ok? Até a próxima! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.